pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos dar destaque ao futebol amador. Vamos falar do primeiro campeonato aqui da Areninha do Barro Preto. Teve jogo nesse final de semana. Vamos falar também do Terrão. O Terrão, a gente teve os jogos valendo pelas semifinais. Vamos atualizar também a Copa Zé Regino, a segunda Copa Society lá da Arena Juremal. Vamos falar também da competição da Lagoa do Serrote. Futebol brasileiro, o destaque é mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro, onde o Botafogo é o novo velho líder da competição. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo de forma melancólica acabou perdendo para a equipe do Corinthians, e o Corinthians fechou essa rodada dentro da zona da degola, mesmo com a vitória. Futebol europeu, destaque mais uma rodada da Premier League. Vamos falar também data FIFA, tá certo? Essa é data FIFA. E vamos falar também do jogo da seleção brasileira, Copa América, tá certo? Então, nosso programa acontece às segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Será Falar 79, do canal BC de Futebol, canal do Juan. Lembrando que quando a gente falar do futebol brasileiro, vamos dar destaque às 4 séries, não é só Série A, vamos falar da Série B, Ceará Sporting Clube, vamos falar da Série D, tem 4 torcidas comemorando, e a gente vai falar, sim, o início da segunda fase da terceira divisão, tá certo? Nosso programa acontece às 19 horas, mas às segundas-feiras, por conta do treino de veterano da Areninha, a gente começa um pouquinho mais cedo. Então, no início do programa, sem muita enrolação, trazer o boa noite do destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para o Campeonato Brasileiro, em que a gente teve grandes jogos. Tivemos principalmente aqui o início da segunda fase da Série C e o início da Série D, né? Quer dizer, o início não, os 4 times classificados para a Série C de 2025, e o Brasiliense acabou ficando sem divisão para esse ano de 2025. É um mau prejuízo para o time Candango, né, que acabou perdendo a vaga pelo Campeonato Brasileiro. Só tinha uma maneira de permanecer, que era subindo, e na Série C a gente teve o líder Botafogo, o Belo, e iniciando a segunda fase com derrota. Na Série B também tivemos jogos, na Série A também foi um final de semana muito movimentado. Ô Rosinho, o nosso programa tem um lema que ele é muita informação e pouca enrolação, então a gente vai direto ao assunto. Vamos começar falando de futebol amador. A gente teve o Clube do Vaqueiro, Juan, Clube do Vaqueiro jogando. Vamos falar primeiro o primeiro campeonato aqui da Areninha do Barro Preto, a organização do Elvis e do Dedé. A gente teve Clube do Vaqueiro, Juan, Clube do Vaqueiro e a equipe do Frescurinha, jogo isolado. Tinha até jogo marcado para sábado, esse jogo foi antecipado para sexta, porque a equipe do Frescurinha, a base dessa equipe, faz parte do PSV da Lagoa do Serrote. Então os meninos jogaram na sexta-feira, porque sábado tinha Terrão. Aí o jogo do sábado, que era o Split Car contra o Barras, esse jogo foi adiado. Então a gente não teve 2 jogos, tivemos apenas um. E o Juan vai atualizar o resultado, um jogão de bola que a gente teve. 2 bons times, tanto a equipe do Clube do Vaqueiro como a Frescurinha. Resultado, Juan. O 2-1 para o Clube do Vaqueiro, esse foi o jogo. E sim, Clube do Vaqueiro, 2-1, Juan. 2-1, Clube do Vaqueiro largou na frente, um grupo. É muito difícil, né? O Clube do Vaqueiro acabou saindo à frente, 2-1. E nesse final de semana, Juan, não temos jogo sábado, vai ser sexta-feira. E os jogos vão em novo horário, né? Um jogo às 19 horas, sexta-feira, sábado, e o outro às 20h30. E o Juan vai atualizar quais são os jogos. O jogo das 19 é o Acapulco Futebol Clube contra os Meninos da Vila. Acapulco, Juan, é o time do Kiko, ali da região da Canafístula. E esses meninos da Vila, Juan, é do meu amigo Iardes Cordeiro, amigos da Vila. E a gente tem jogo também às 18, não, às 20h30. Quem joga às 20h30, Juan? Teto Solar contra a galera do futebol de Miraíba. Esse Teto Solar é do compadre João Paulo. E esse futebol é do Murilo. Tá aí 2 grandes jogos valendo por essa competição. O Juan que está pegando, né? Está no início, apenas 3 jogos até agora, mas muita gente prestigiando. A gente deseja boa sorte. Com certeza nós vamos acompanhar os resultados e vamos falar. Na sexta-feira a gente projeta mais esses jogos. Sexta-feira a gente faz mais cedo, porque
por conta justamente desses jogos. E na segunda-feira a gente traz os resultados. Ô, Juan, o nosso assunto agora é o terrão. A gente teve, Juan, um jogo valendo pelas semifinais, 2 jogaços na categoria aspirante, o Cearazinho do Riacho Verde contra a equipe do Juventude do Camará, e no principal, o PSV da Lagoa do Serrote contra o Dourado Futebol Clube. O Juan vai atualizar quem foram os primeiros finalistas dessa competição. Um abraço para o meu amigo Yardes Cordeiro, ele que é o organizador. Quem foi, Juan, o primeiro time a se classificar para a final no aspirante e também no principal? No aspirantes a gente teve um 0-0 entre o Cearazinho e o Juventude. O Cearazinho passou nos pênaltis. Esse Cearazinho, que é composto pelo time do Real Madrid do Pedregal, está na final do aspirante. E o PSV fez 2-0 no Dourado, gols do Matheus e do Edu. Pois é, Juan, jogaço, jogão de bola. A gente viu primeiro nessa preliminar, quando foi para as penalidades, a equipe do Cearazinho acabou se saindo melhor, né? Tem o Gustavo pegador de pênalti, acabou pegando a 5ª cobrança da equipe do Camará, e o Cearazinho está na grande final. E o outro jogo, o PSV, muito bem treinado, um time muito forte, e acabou classificando, João. Ele que tem o Jardel no gol, né? O time lá, o Jardel, o Pituíta, o outro lateral era o Ari, o zagueiro era o Ian e também o Rafael. No meio de campo a gente tinha o Edu e o Yuri, exatamente, o Rafael Yuri, veterano Rafael Yuri. Tinha também o Robinho e o Eduardo, e no ataque a gente tinha o Matheus, e me fugiu o outro jogador da Lagoa do Serrote. Não, o Sabão não estava dessa vez, né? O Mateuzinho, que jogou muita bola e acabou classificando a equipe do PSV classificado para a grande final, Juan. E ontem a gente teve a outra semifinal. A gente teve Portuguesa da Águas Belas e a equipe do Portuguesa da Águas Belas e o São Gonçalo da Mutambeira na categoria aspirante, Juan. Resultado. Na categoria aspirantes, o São Gonçalo empatou 1-1 com a Portuguesa da Águas Belas, e o São Gonçalo venceu nos pênaltis. O São Gonçalo que vai para a final contra a equipe do Cearazinho. Então, aspirante definido, Cearazinho e a equipe Cearazinho do Riacho Verde e a equipe do São Gonçalo da Mutambeira. Esses times que se enfrentaram na primeira fase, pois estavam no mesmo grupo, Juan. E na principal, Juan, a gente teve Náutico Salgadinho 2 e Fortaleza 2. A equipe do Náutico classificou nas penalidades, Juan, e hoje está tendo muita polêmica lá na Santa Rita, por conta o Cearazinho, aliás, a equipe do Náutico do Salgadinho jogou com um jogador irregular, e a equipe do Fortaleza entrou, tá certo, com uma ação contra, requerendo, né, querendo a eliminação da equipe do Náutico e a equipe do Fortaleza diretamente na final. Então a organização a organização, Juan, ela não, de manhã ela não se manifestou e ela soltou um comunicado, né? A equipe do Fortaleza quer realmente que a equipe do Náutico seja eliminada, porque tem provas concludentes, e eles acreditam que a equipe do Náutico Salgadinho tem que ser eliminada. Então, a direção da competição, meu amigo Asco, a galera soltou uma nota. A direção da Copa Terrão recebeu por meio de nota o protesto da equipe do Fortaleza de Canafístula, onde a mesma julgou-se prejudicada na partida válida pelas semifinais contra o Náutico Salgadinho e Fortaleza da Canafístula. A equipe apresentou provas de irregularidade do atleta Francisco Rivaldo de Oliveira Nascimento, onde o mesmo atuou por 2 equipes diferentes na mesma competição. A comissão organizadora da competição se reunirá e irá se pronunciar até 48 horas, prezando pelo regulamento e pela imagem da competição. Santa Rita, Santana do Acaraú, 2 de novembro de 2024, e a nota, o Juanzinho, da competição. O meu amigo Yardes Cordeiro se reuniu lá, eles estão se reunindo e vão dar o parecer, né? Vamos ver o que acontece, mas o fato, Juan, é que dentro de campo a equipe do Náutico do Salgadinho passou nas penalidades, só que passou com um jogador irregular. Então vamos ver o que acontece,
Certamente no programa de sexta-feira a gente já traz a definição final, Juan, que já está marcado para o dia 21, a final do Terrão entre Fortaleza, aliás, entre o São Gonçalo da Mutambeiras e o Cearazinho do Riacho Verde na categoria aspirante, e o PSV está só esperando esse imbróglio aí ser resolvido, porque está na final ou com o Náutico ou com a equipe do Fortaleza. A gente teve uma fazendo o jogo de sábado, estivemos lá com o Bena, mandar um abraço para o Bena, diretor-geral do TVFP. A gente esteve lá com ele, com o Fernando, repórter Fernando, também com o nosso câmera lá, e o Gelson Nascimento. A gente levou todas as emoções desse grande jogo de bola. Primeiro o Cearazinho contra o Juventude do Camará, e o jogo principal, o PSV da Lagoa do Serrote contra a equipe do Dourado. A gente parabeniza as equipes, foi um jogão de bola e a Lagoa jogou melhor e mereceu a classificação. Ô Rosinho, agora vamos falar de Copa. Segunda Copa Sol sai da Arena Judemal. A gente no programa passado até falou que nós teríamos nesse final de semana rodada, né? Já que a gente já tem 2 times classificados para as semifinais, mas esses jogos não acontecem só no próximo final de semana. Antes de mandar um abraço para o Fabinho, para Eloá, para Samara. Fabinho sempre que pode curtindo o bate-bola. Então, Juan, próximo final de semana, dia 7, tem as outras 2 semifinais. O seu Caetano de Caxias. Aliás, quartas de finais lá na Copa do meu amigo Kleber Carneiro e do Ivanaldo. É o São Caetano de Caxias contra o Barcelona do Chinelo e a equipe do Juventude do Pajeú contra o Amigos do Hernando. Pois é, a gente já tem lá. Esse é o Amigos do Hernando que pode talvez desfalcar o PSG no terreno. Aliás, está marcado para o mesmo dia, Juan, caso Amigos do Hernandes classifique para a final também do Kleber está marcado para o dia 21. E se o PSV for para a final, certamente os meninos vão jogar a final lá com o PSV e pode desfalcar a equipe do Hernandes. O Juan, na Lagoa do Serrote, Copa Regional da Lagoa do Serrote, mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo, a gente tem Copa, aliás, semifinais, Juan, semifinais na categoria aspirante, Juan, a partir das 14 horas do dia 7, Juan. Exatamente. A semifinal da categoria aspirante, que é o São Paulo do São Bento contra o Arco da Aliança. E na principal, PSV da Lagoa do Serrote contra o CRB da Boa Vista. Então, e as semifinais é a primeira semifinal dessa competição lá na Lagoa do Serrote. Na Copa Zé Regino, a gente teve o jogo do Bahia contra o Cearazinho do Riacho Verde, né, Juan? Cearazinho do Riacho Verde, na Arena Mazeni. Esse jogo aconteceu no dia 31, né? O Cearazinho jogou lá na Santa Rita e também jogou pela Copa Zé Regino. Resultado, Juan? No quadro B, o Bahia fez 2-0 no Cearazinho, no quadro A, 4-1 o Bahia. Exatamente, Juan. A gente teve também, Juan, a gente teve no domingo, também conhecido como ontem, a Portuguesa do Assentamento contra o São Paulo do Parapuí. Resultados, Juan? Quadro B, 2-1 para o São Paulo. No quadro A, 1-1. Aí, Juan. Copa Zé Regino, mandar um abraço pro meu amigo Joelzinho, né? Ele que é organizador dessa competição. E tem jogo marcado pro dia 7 e pro dia 8, Juan. Quem joga no dia 7? Dia 7 é o G9 da Veneza contra o Flamengo do Beira-Rio. No dia 8, o Palmeiras do Parapuí contra o Grêmio do Marapatá. Aí, 2 grandes jogos valendo pela Copa Zé Regino no final de semana. O amador destaca agora é a Série B, Juan, rodada 24 em curso. Vai rolar a rodada, a rodada 24 está acontecendo, tem jogos marcados para hoje. O Juan vai atualizar os resultados de destaque para o empate do Ceará Esporte Clube jogando fora de casa, empatou com a equipe do Amazonas. Essa rodada que foi cheia de empates, seria bom para o Ceará se tivesse ganhado do Amazonas, mas mesmo assim é um bom negócio. O Goiás 1-1 com o Paysandu, o Amazonas 1-1 com o Ceará, com expulsão tanto quanto contestável para o lado da equipe amazonense. O CRBP 2-1 para o Avaí, o Novo Horizontino 2-0 no Vila Nova, Chapecoense 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto e o Santos 2-2 com a equipe da Ponte Preta. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo, pro Carlinhos, rapaz. Carlinhos, gente da melhor qualidade, sempre que pode, curte o bate-bola. Ele que é torcedor do Mengão, deve estar acompanhando e não está muito satisfeito com o que está acontecendo com o Flamengo. Um abraço para ele, para toda a família, torcendo. Logo, dias melhores virão, com certeza. Ô, Rosinho, com esses resultados, a gente tem o Novo Horizontino na liderança, o Santos é o segundo, o Mirassol é o terceiro e o Vila Nova é o quarto, Juan. É o quarto. O Avaí
ultrapassou o Ceará, o quinto. O Ceará aparece na sexta colocação com 36 pontos, 3 atrás do Vila Nova, que é o quarto colocado. Então o Ceará, mesmo com o empate, não se distanciou muito, acabou se distanciando do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino pulou para 43 pontos, né? Então já colocou 7 no Ceará Esporte Clube. A gente está olhando também para o título, não é isso, Ronzinho? Então o América é o 7º, o Goiás o 8º, o Goiás também, Juan, que acabou empatando em casa com o Papão. O Coxa, Juan, vem de uma boa recuperação, é o 9º, o Sport é o 10º, o Sport também, o Sport joga hoje. O Operário é o 11º, a Amazonas 12º, a Ponte Juan aparece na 13ª colocação, o 14º é o Botafogo, o Paysandu na 15ª, o CRB na 16ª. Dentro da zona da degola está a equipe do Ituano, Chapecoense, Brusque e a equipe do Guarani, Juan, do Guarani. Lembrando, Juan, que a rodada número 24, ela tem prosseguimento hoje, tá certo? Com mais alguns jogos. Aliás, ainda faltam 4 jogos para finalizar essa rodada. Vamos mandar antes um abraço para o meu amigo Grijalba, rapaz. O Grijalba, a gente tem a melhor qualidade dele, que é companheiro, né? Sempre às segundas e quartas-feiras a gente treina ali na Areninha, o treino dos veteranos. Então hoje, a partir das 18h45, assim que terminar o treino das meninas, estaremos lá para mais um treino. Com certeza vai dar um treino maravilhoso. Tanto as quartas como as segundas-feiras tem dado um treino sensacional. Vou mandar um abraço para toda a galera dos veteranos que treinam na Areninha. Nesse momento quem está jogando são as mulheres, Juan. Rodada 24. Rodada 24 tem o Sport com o Ituano, o Operário com o Brusque, o Mirassol com o América Mineiro e o Guarani com o Coritiba. O Guarani, que se vencer, cola no Brusque e já tenta sair da lanterna. É, Juan, o Grijalba, Juan, que é torcedor do Fortaleza, torcedor do Vasco da Gama, deve estar contente, né, com essa recuperação do Vasco e também com a campanha do Fortaleza. O Grijalba, lateral direito do Cruzeirão da Massa. Falar em Série A, Juan, a gente teve mais uma rodada número 25, Juan, 25, exatamente, rodada 25, e surpresa negativa, uma derrota do Flamengo, né? O Flamengo não jogou absolutamente nada e acabou perdendo para o Corinthians no Itaquerão. O Flamengo que não fez. Aliás, os torcedores esperavam muito, né? Teve a estreia do Alcaraz. Ok, o torcedor entende que boa parte dos jogadores do Flamengo vem sofrendo muito com contusões, mas mesmo assim era para ter jogado mais bola e ter, quem sabe, conseguir um melhor resultado lá em Itaquerão. Resultados da rodada número 25, ano. Cuiabá 2-1 no Criciúma, Cuiabá que finalmente vence. Botafogo 2-0 no Fortaleza, com 2 gols do Igor Jesus. O Cruzeiro 3-1 no Atlético Goianiense. O Grêmio perdeu de 3-2 para o Atlético Mineiro. Corinthians 2-1 no Flamengo. Nesse jogo que teve de tudo. Juventude perdeu de 3-1 para o Internacional. Parece que acabou a má fase. Acabou o jejum de um time. Acabou o tabu do time do Juventude. Ninguém conseguiu bater o Juventude. No Alfredo Jaconi, o Internacional foi lá e bateu. O Atlético Paranaense perdeu 2-0 para o Palmeiras, o Red Bull Bragantino 2-1 no Bahia, o Fluminense 2-0 no São Paulo e o Vitória perdeu de 1-0 para a equipe do Vasco. O Vitória que aparece numa situação muito difícil, Vitória, né? O Vitória, a equipe do Cuiabá e também o Atlético Goianiense, tá difícil, tá? Você tá vendo, tá difícil. O Botafogo reassumiu a liderança, é o líder. O Fortaleza é o segundo, o Palmeiras, uma muito forte. O Palmeiras, olho no Palmeiras, tá certo? O Palmeiras, terceiro colocado, o Flamengo é o quarto. Acabou se distanciando, agora 6 pontos atrás do Botafogo, o Cruzeiro em quinto, São Paulo sexto, o Bahia é o sétimo, o Bahia é o sétimo, o Vasco aparece na 8ª colocação, brigando por vaga na Libertadores. O Atlético, boa vitória do Atlético, já é o 9º, o Internacional o 10º, com 3 jogos a menos. O Red Bull Bragantino respirou, né? É o 11º. O Atlético Paranaense é o 14º, segundo, o 13º é o Criciúma, o 14º o Juventude, o 15º o Grêmio está olhando para baixo lá. Fluminense o 16º, o Corinthians abre a zona da degola, é o 17º, o Vitória 18º, Cuiabá 19º e para mim já rebaixado, não matematicamente, mas acredito que o Atlético Goianiense não escape com 18 pontos, é o 20º, é o Lanternão. A gente tem, Juan, a rodada número 26 só a partir do dia 14. Só que nesse intervalo a gente tem um jogo atrasado da 16ª rodada nessa semana. E na outra semana, dia 11, a data que volta, né, da data FIFA e também tem Copa do Brasil, tem um jogo atrasado também da rodada 19. O Juan vai atualizar esses jogos atrasados e a rodada 26 completa, Juan. O Cuiabá vai jogar com o Juventude, jogo atrasado da 16.
No jogo atrasado da rodada 19, o Internacional vai jogar com Fortaleza, o Atlético Goianiense com Vitória, os jogos já da rodada 26, o Goianiense com Vitória, o Atlético Paranaense com Fortaleza, o Botafogo com Corinthians, o Palmeiras com Criciúma, o Red Bull Bragantino com Grêmio, dois times que eram para estar melhor colocados no campeonato, mas estão olhando para baixo, Juventude com Fluminense, o Cruzeiro com São Paulo, Bahia com Atlético Mineiro, Flamengo com Vasco, vamos ter o o maior clássico carioca, o clássico das multidões, e o Internacional com o Cuiabá. Juan, é a Série A. O Flamengo, que se não tomar cuidado, o Vasco pode devolver aquele 6-1. Não ir nessa margem, mas pode vencer o Flamengo. Se não jogar, ele pode perder sim pro Vasco. O Vasco está vivendo um bom momento na Série A. É um time totalmente diferente daquele do primeiro turno. Tá certo? Mais uma vez, vamos abraçar os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, também no YouTube. O Dedé acompanha o nosso programa no YouTube, Juan. Ô, Juanzinho, a Série C, a gente teve início, lembrando que é um quadrangular, né, Juan? E a gente já teve 3 jogos valendo pela primeira rodada. O Juan vai atualizar os resultados. Melhor pro Voltaço e também pro Clube do Remo, Juan. O Remo que fez 2-1 no Botafogo. Botafogo que perde as forças quando chega nesse quadrangular final. Ipiranga 0-0 com a Ferroviária e Volta Redonda 3-1 no São Bernardo. Pois é, Juan, é só uma rodada, mas o grupo A nesse momento, o Voltaço é o líder, o Remo é o segundo. O Botafogo é o terceiro, o São Bernardo é o quarto. O grupo C, Juan, a Ferroviária e o Ipiranga que empataram, são primeiro e segundo respectivamente. O Londrina e o Atlético jogam hoje, Juan. Joga hoje. O jogo é no campo do Café, né? Mando do Londrina. E no final de semana a gente tem mais a segunda rodada dessa competição. Lembrando que são 6 jogos. Os 2 melhores de cada grupo sobem para segunda divisão do próximo ano, Juan. A rodada 2 começa no dia 7. Vamos ter o Atlético com o Ipiranga e o Ferroviária com Londrina. A Ferroviária com Londrina. No dia 8, o Botafogo da Paraíba com Volta Redonda. E no dia 9, o São Bernardo com a equipe do Clube do Remo. Pois é, Ronzinho. A Série D, eu fiquei triste ontem, rapaz, torcendo demais pelo Iguatuzinho. O Iguatuzinho tinha empatado fora de casa, tinha chance, né? Os jogos de ida, Juan, o Maringá tinha ganho da Inter de Limeira 1-0 fora de casa, o Iguatuzinho 1-1 fora de casa com a equipe do Anápolis, o Itabaiana tinha feito 3-1 no 13, e o Retrô 1-0 no Brasiliense. A gente teve o jogo de volta e eu lamentei demais a desclassificação, rapaz. Nos pênaltis, o Iguatuzinho acabou não classificando e vai passar mais um ano na Série D. Ele que está classificado porque fez um bom campeonato também esse ano, Campeonato Cearense. Então, Juan vai atualizar. Ao contrário de um certo time que eu tenho apreço. Pois é, Juan, você vai atualizar os resultados de ontem, quem passou. Então, tem 4 torcidas comemorando, porque esses times já estão classificados. Passou a Anápolis nos pênaltis. O Brasiliense 1-0 no Retrô, mas o Retrô passou nos pênaltis. O 13 0-0 com o Itabaiana, passou o Itabaiana, já tinha ganho o primeiro jogo, e o Maringá 1-1 com a Inter de Limeira já tinha ganho o primeiro jogo. Pois é, então esses times, né, tanto o Retrô como o Itabaiana, o Anápolis, o Maringá já estão garantidos na Série C do próximo ano, e como ficaram as semifinais, Juan. Retrô contra Itabaiana e Anápolis contra Maringá. Futebol feminino, Juan, a gente teve um jogo ontem, o mando era do Palmeiras, começou ganhando, mas perdeu 3-1 para o Corinthians. É semifinais, Juan. Então a gente vai ter o outro jogo das semifinais, São Paulo e Ferroviária. Primeiro o jogo no campo da equipe do São Paulo e o segundo jogo acontece lá em Araraquara. E o Corinthians recebeu o Palmeiras no final de semana, valendo uma vaga na grande final. O nosso assunto agora é futebol europeu, Primeira Liga, Juan. O Sport, 4 jogos, 4 vitórias, não tomou conhecimento da equipe do Porto, acabou ganhando, Juan. Ganhando e assumiu a liderança, né, Juan? Já era líder, né, Juan? E com isso, a equipe do Sport de Lisboa se distanciou, né, Juan? Se distanciou, agora colocou alguns pontos no segundo colocado. O Benfica, que não começou bem, Juan. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 4. Vitória 2-1 no Famalicense, vitória de Guimarães, o de Vicente 0-0 com o Braga. Esse resultado que tirou o Famalicão da liderança é o grande Famalicão. O de Vicente 0-0 com o Braga, Rio Ave 1-0 no Arouca, Nacional 2-1 no Farense, o Sport 2-0 no Porto, o Estrela da Madeira perdeu de 1-0 para o Casa Pia, que finalmente venceu no campeonato o nosso Casa Pia. Boa Vista 0-0 com o Estoril, Santa Clara 2-1 com o AVS, o Moreirense 1-1 com o Benfica. Realmente é um começo de temporada preocupante para os encarnados. Juanzinho, a Eredivisie é a vez do PSV, né? 4 jogos também, 4 vitórias, marcou 18 gols, sofreu 3, Juan. E teve
mais uma vitória do PSV. Quem não começa bem lá é o meu Ajax. Vamos atualizar os jogos na rodada número 4 também. Tá? É só início de competição, mas a gente já vendo os principais times se distanciando. PSV 3-0 no Eagles, o Zuli 3-0 no Heracles, o Utrecht 2-1 no Twente, o Willem 2, perda de 2-1 para o Sparta Rotterdam, Heerenveen 4-0 no Breda, os Fortuna Sittard perdeu de 3-0 para o Niemen, o Almere City 1-1 com o Groningen e o Volks perdeu de 3-0 para o AZ Alkmaar. Pois é, Juanzinho, a Bundesliga, a gente tem, sempre acontece, segunda rodada, a gente tem 3 times com 100% de aproveitamento, é o Bayern, o Leipzig e a equipe do Heidenheim. O atual campeão aparece na 8ª colocação, né? Ele que conseguiu na segunda rodada o que não conseguiu na temporada passada inteira. Exatamente, fazia muitos jogos que ele não perdia na Bundesliga, acabou perdendo para o RB Leipzig. Então, na liderança é o Heidenheim. Vamos atualizar os jogos, os resultados da segunda rodada da Bundesliga também apenas começando, Juan. Exatamente, o Bayern 2-0 no Freiburg, o que era líder na primeira rodada, o Heidenheim 4-0 no Augsburg, o Leverkusen em casa, diante da sua torcida, perdeu 3-2 para o Leipzig, o Stuttgart 3-3 com o Mainz, o Frankfurt 3-1 no Hoffenheim, o Bremen 0-0 com o Dortmund, o Borro perdeu de 2-0 para o Mönchengladbach, que eu perdi de 2-0 para o Wolfsburg, e o Union Berlin 1-0 com o St. Paulo. Juan, tá aí a Bundesliga, né? Na Ligue 1, a gente teve mais uma vitória do PSG. Esse também, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. O Juan vai atualizar os resultados da rodada de número 3, Juan. O PSG que ganhou de 3-1 do Lille fora de casa, o Angers perdeu de 4-1 para o Nice, o Le Havre 3-1 no Auxerre, o Rennes 2-1 no Rennes, o Mônaco 1-1 com o Lens, o Toulouse perdeu de 3-1 para o Olympique de Marseille, o Montpellier perdeu de 3-1 para o Nantes, o Brest 4-0 no Saint-Étienne. Em momento de dificuldade, o segundo maior campeão francês e o Lyon 4-3 no Strasbourg, para espantar ou tentar espantar esse mito de começar mal o campeonato. A La Liga, Juan, a gente teve 7-0. O Barcelona é o líder, 100%, 4 jogos, 4 vitórias, mas está vendo bem grandão no retrovisor o Real Madrid, que o Mbappé desencantou, Juan, fez 2 gols e contribuiu para a vitória do Real Madrid. Lembrando, Juan, que com essa vitória, a vitória do Real Madrid, a gente teve, Juan, a estreia do Vitor Roque, ele que foi emprestado ao Betis, mas o Real Madrid acabou vencendo 2-0 e o Mbappé ofuscou a estreia do Vitor Roque. Vou atualizar os jogos da 4ª rodada de La Liga, mandar um abraço pro meu amigo Albeci Ripardo, pai, festa lá na casa do Albeci, a esposa do Albeci tá de parabéns, é o aniversário dela hoje, parabéns para ela, que Deus abençoe, dê muita saúde e com certeza tem festa lá, o Albeci, que sempre nos mantém informado da Fórmula 1 e sim, a internet, como sempre, para surpresa zero pessoas, sempre nos atrapalhando. Então, mais uma vez, abraçar o meu amigo Albeci Ripardo. Então, Juan, resultados, Juan, da rodada 4 da La Liga. O Real Madrid 2-0 no Betis, o Getafe 0-0 com a Real Sociedad, o Sevilha perdeu 2-0 para o Girona, olha o Girona aí, o Alavés 2-0 no Las Palmas, o Osasuna 3-2 no Celta de Vigo, o Valência 1-1 com o Villarreal, o Leganés perdeu de 1-0 para o Mallorca, o Espanhol 2-1 no Raio Vallecano, o Atlético Bilbao perdeu de 1-0 para o Atlético de Madrid, o Barcelona 7-0 no Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno, e esse, sem dúvida, é o maior título da história do Valladolid. Pois é, assim, na Itália, a Inter de Milão é líder, não está 100%, a mesma pontuação da Juventus, do Torino e também da Udinese. A Juventus, que era líder, acabou perdendo a liderança e empatou, Juan. Empatou na última rodada. O Juan vai atualizar todos os resultados de mais uma rodada lá na bota. A Juventus, acredito que esse ano vem com tudo. Não fiquei triste, Juan. Ontem estava assistindo o jogo do Manchester United. O Chiesa não está mais na equipe da Juventus. Houve renovação lá para os lados de Turim. Eu acredito que seja um crime chamar esse jogo de jogo do Manchester United. A Juventus 0-0 com a Roma, a Udinese 1-0 no Como, a Fiorentina 2-2 com esse o Como não ganha de ninguém, né, Juan? O Como que está contratando jogadores aposentados praticamente. Tem o Varane,
tem o Pepe Reino, o Sérgio Roberto, dentre outros nomes que parecem E o interessantes. técnico é o Fábricas. Exatamente, parecem interessantes à primeira vista, mas não estão colocando no papel. A Fiorentina 2x2 com o Monza, o Renan perdeu 2x0 para o Verona, a Lazio 2x2 com o Milan, o Napoli 2x1 no Parma, o Bologna 1x1 com o Empoli, o Lecce 1x0 no Cagliari, a Inter 4x0 na Atalanta, 4x0 e o Veneza perdeu de 1x0 para o Torino. Juan, tá aí, mais uma rodada, já chegando no final do bate-bola, Juan. Agora a Premier League também tem time 100%. 3 jogos, 3 vitórias, o City e o Liverpool, né? O Brighton também acabou empatando com o Arsenal. O Juan vai atualizar todos os resultados de mais uma rodada de número 3 da Premier League. O Manchester United perdeu de 3x0 pro Fora Liverpool. o baile, né, Juan? Exatamente, e eu gostaria de pedir urgentemente a saída do Casemiro do meu campo, e quando o time tá ruim a gente precisa falar, né? O Chelsea 1x1 com o Crystal Palace, o Newcastle 2x1 no Tottenham, o West Ham perdeu de 3x1 pro Manchester City com o hat-trick do Haaland, o Cometa Haaland brilhando mais uma vez no Manchester City. O Brentford 3x1 no Southampton, que é o próximo adversário do Manchester United, eu digo logo de cara, se não vencer do Southampton, pelo amor de Deus. O Everton perdeu de 3x2 para o Aqui merece um Bournemouth. comentário. O Everton teve ganhando até o finalzinho, Juan. Até o finalzinho teve ganhando. Interessante que eu fui almoçar e estava 2x0 para a equipe do Everton. Então não, ele já foi. Quando eu voltei, estava 3x2 para a equipe do Bournemouth. Uma fase muito ruim da equipe do Everton. O Everton tem começado mal. Nos últimos anos tem escapado. Será que escapa esse ano? Bournemouth que contratou o Everaldo, que é o atacante, que era o atacante do Porto, né? Atacante de seleção brasileira. O Ipswich 1x1 com o Fulham, o Leicester perdeu 2x1 para o Aston Villa, o Leicester que desde que chegou na Premier League não achou a bola ainda. O Nottingham 1x1 com o Wolverhampton e o Arsenal 1x1 com o Brighton, que sem dúvida está jogando um futebol no mínimo surpreendente e pode acabar muito bem colocado essa boa equipe do Brighton, que tem como seu atacante o João Pedro, né? O João Pedro que fez gol no Manchester United, agora novamente voltou a fazer gol na equipe do Arsenal. Ô Rosinho, a gente teve também, pela Liga Profissional da Argentina, o Vélez Sarsfield é o líder, com 27, agora abriu 2 pontos do vice-líder, o Atlético Tucumã, e o nosso glorioso Huracan aparece agora na 4ª colocação, Juan. Caiu demais. O Juan vai atualizar os jogos da rodada 13, Juan. O Banfield perdeu 2x1 para o Instituto, o Atlético Tucumã 1x0 no Racing Clube, o Independente 0x0 com o River Plate, e o Huracan jogou a toalha, né? Perdeu 2x0 para o Tigre que está brigando para não ser rebaixado, né? O Platense perdeu 2x1 para o São Lourenço, o Boca Juniors 2x1 no Rosário Central, o Tajeres de Córdoba 1x0 no Estudiantes, o Vélez Sarsfield 4x0 no Independente Rivadavia, o News Old Boys 0x0 com o Belgrano, o Defensor Justiça 1x0 no Baga Central, o Santa Fé 0x0 com o Riestra e o Sarmiento Runi 0x0 com o Lanús. Temos o prosseguimento dessa rodada, ainda hoje 2 jogos, o Ginásio La Plata com o Argentinos Júnior e o Godoy Cruz com a equipe do Central Córdoba. Pois é, Ronzinho, finalizando já o bate-bola, hoje a gente vai homenagear a torcida do Retrô nordestino que subiu da 4ª para a 3ª divisão. Na Fórmula 1 a gente teve o Grande Prêmio da Itália, um circuito de Monza, e quem ganhou lá foi o Charles Leclerc da Ferrari, ganhou, aí a Ferrari ganhando, fez festa em casa, né? Lá é sem dúvida nenhuma o curral da Ferrari, a Ferrari faz grande festa, principalmente quando ganha em casa. Diga, Juan. É sim, Juan, Itabaianazinha também subiu, né? Itabaiana subiu, então a gente vai homenagear os nossos nordestinos que subiram, a gente está torcendo também, mais outros, a equipe do Iguatuzinho, mas infelizmente não deu, tá certo? Então, o Charles Leclerc ganhou, o PS da McLaren foi o segundo, o Norris foi o terceiro, o Sainz o quarto e o Hamilton em quinto, Juan. Então, a classificação de pilotos, o Verstappen é o líder da competição, com 303 pontos, o segundo é o Norris, o Charles Leclerc é o terceiro, o Piastri é o quarto e o Sainz é o quinto. Nos construtores, a gente tem a Red Bull com 446 pontos, Juan. E a McLaren só está atrás, Juan,
8 pontos, 436, a Ferrari 407, muito disputado nos construtores, a Mercedes com 292 pontos na quarta colocação. Está aí, Fórmula 1 atualizada, bate-bola, finalizando. Então, nessa semana, é data FIFA, né? Data FIFA, tem jogo da Seleção Brasileira sexta-feira, e a gente vai ficar atento, principalmente os jogos valendo, Juan, pelas eliminatórias, né? Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que começa lá na Europa, né? Tem também Nations League, muitos jogos, e aqui na América do Sul vai ter o jogo da Seleção Brasileira em Curitiba contra a equipe do Equador. Então nós vamos acompanhar, tem um jogo do Brasileiro, jogo atrasado, acontece nesse meio de semana, próxima semana também tem outra competição, e no futebol amador a gente vai ficar aguardando o pronunciamento oficial da direção do Terrão, essa competição que veio muito bem até agora, mas infelizmente nesse final de semana aconteceu esse incidente. O Salgadinho passou em campo, mas passou com um jogador irregular, e o Fortaleza de Canafístula está tentando de todos os jeitos tirar a equipe do Salgadinho e ele, o Fortaleza, para a grande final contra o PSV da Lagoa do Serrote, que para mim é favoritaço a ganhar essa competição. Ele que tem jogado muito, o PSV tem jogado muito e chegou com mérito nessa grande final. Tem como destaque o Mateuzinho, um atacante, fazedor de gol, Robinho no meio do campo, joga muita bola, né? Tem o Ari na lateral também. Temos também o Eduardo Araújo, está ajudando a equipe do PSV da Lagoa do Serrote. Então, dia 21 é a grande final do Terrão, os finalistas na categoria aspirante. A gente já falou aqui, né, que é a equipe do Cearazinho do Riacho Verde contra o São Gonçalo da Mutambeira, esses dois times que estavam justamente no grupo do Cruzeirão da Massa, e na categoria principal o PSV, aguardando o imbróglio aí para saber quem é o seu adversário. Tá certo? Boa noite, a gente retorna na sexta-feira com mais um bate-bola. Vamos agora finalizar com o hino do Retrô e já estaremos na areninha para jogar bola. Tá certo? Um pouquinho do hino do Retrô e também do Itabaiana, são os nordestinos classificados da 4ª para a 3ª divisão. O futebol de pai para filho surgiu uma alegria, uma nova emoção. Retrô, retrô, retrô é o nome da minha paixão. No campo a torcida gritando gol e dali, 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 retrô. Meu time nasceu do amor de uma família pelo futebol. Pai para filho surgiu uma alegria, uma nova emoção. É o hino do Retrô. E agora um pouquinho também do hino do Itabaiana. O Sergipano de Itabaiana, Itabaiana de Sergipe também subiu. Descendo a